Vou colocar desavergonhada. Excuse me, I'm the owner of the stolen goods from the IA publishing house, and there are some questions I would like to ask you. Based on what you just said, it seems you've been in the warehouse for some time now. If that's the case, did you happen to hear anything unusual? Actually, I did hear some faint footsteps around me a couple of times, but I didn't consider the sound anything out of the ordinary. But if you clearly heard something, why didn't you feel it was unusual? Oh, I seem to understand now. Eita, What Albedo. did you notice, Albedo? Como assim? Ele interpretou When it tudo? comes to burglars, they are generally associated with prying or rummaging through things. What Venti means is that he did not hear anything unusual like that. As for the sound of footsteps, because this is a warehouse where many goods are coming in and out each day, it is quite normal for people to be walking around. I see. But if that's the case, then we're back to square one regarding the stolen books. No, not quite. From the facts that have been presented to us, we can draw at least 3 conclusions now. First, whoever took the novels is not a spur-of-the-moment burglar. They had their sights on the books from the very beginning. Second, the culprit was very familiar with the warehouse, and might even have a key. And third... O ladrão não deve estar sozinho, porque ele passou pela guarda inteira do festival, então com certeza deve ter muita coisa envolvida. I knew you'd catch on, Traveler. One person couldn't possibly transport so many heavy books in such a short window of time. It must have been a team effort. It goes without saying that Venti clearly does not match up with our culprits. Yes, I agree with your reasoning. Mr. Hirayama, the Tenryo Commission will continue by investigating the warehouse staff. If you come across any further clues, please notify us immediately. Yes, understood. I'll leave it to you then. I suppose I'm free as a bird then. Not so fast. Even though we've cleared the theft allegations, we still haven't ascertained whether your arrival in Inazuma was legal or not. Aw, 'tis a shame. I thought surely after my honest account you might let me off the hook. Sara's quite the meticulous one. So, where's your invitation letter, Venti? Yes, the invitation letter. I'm truly sorry. I Meu can't Deus. seem to remember where I may have put it. How could you lose something so important? Don't be mistaken. I was well aware of how important it was. But I didn't bring any luggage with me, and the letter was too big to fit in my pocket. So I kept it in my hand the whole trip. Strange. Though I had a little too much to drink, I know that I kept it in a secure place. I even recall being most pleased at coming up with a good idea at the time. If you were holding the invitation in your hand the whole time, then why did you put it down? Well, to properly Oh, compare the Deus. taste of Mondstadt wine and Inazuman sake, I had to hold a glass in each hand. I couldn't both hold the invitation and a glass at the same time. But surely I wouldn't put it in just any random place. It could easily be misplaced. Meu Deus. In which case, I believe there's only one place it could be. Have you figured it out, Traveler? Huh? You're way ahead of Paimon. Na Do you caixa already de know where the bebidas? invitation letter is? Ah, tem 3 opções. No seu sapato, na sua capa ou no chapéu dele. Na capa não é. No sapato talvez. No chapéu dele? Eu vou colocar... Eu acho que tá no chapéu dele, né? Porque o chapéu dele é bem grande. Ah, yes! I remember now. I knew you'd help me find it. Vente encontra a carta do convite dentro do seu chapéu. This is indeed an invitation letter issued by the Yashiro Commission. Now that we've confirmed this guest's identity, I have no further questions. However, starting tonight, I would advise you to stay at the International Trade Association. Now, if you'll excuse me, I'll be leaving now. Caramba, mano, que Here goes situação. Sara. All right, let's go
talk to Mr. Hirayama about Albedo's reference materials. Vamos lá. Mr. Hirayama, I'm Calx. We had originally arranged to meet today. Ah, yes, so you are Calx. I'm very sorry that you've arrived in Inazuma only to find such a mess. These are the materials regarding the 5 Kaisen. All the information that we could find is compiled here. Sobre os 5 Kansen. Muito tempo atrás, Inazuma tinha 5 poetas lendários. Eles eram muito habilidosos com música e escrita e receberam um honroso nome de os 5 Kansen, que significa 5 fadas do canto e poesia. Dizem que a Shogun adorava suas obras e que todos os anos um deles ia até o Tenshukaku apresentar sua nova coletânea de poesias para a avaliação da Shogun. Os 5 Kansen são conhecidos como Suikou, Aoi, Aoi no Okina, Akahito, Sumizomi e Kuronoshi. Mas os seus nomes verdadeiros se perderam na história. De acordo com uma teoria amplamente aceitada, as histórias dos 5 Kansen foram adaptadas repetidas vezes e encenadas no palco, com os 5 personagens vestidos com cores distintas: verde, azul, vermelho, branco e preto. Com o tempo, a audiência começou a se referir a eles por essas cores, daí o nome que é presente até os dias atuais. Entretanto, existem outras teorias. Alguns acreditam que Suikou tem esse nome por causa da sua residência pequena na casa Suikou. Alguns também dizem que o nome Aka, em Akahito, surgiu do seu hábito de marcar suas obras com um selo vermelho escarlate. Sobre as histórias dos 5 Kansen, todos em Inazuma conhecem a história dos 5 Kansen, e no passado histórias com eles foram muito populares em toda Inazuma. Infelizmente, apesar da sua popularidade e abundância, poucos detalhes sobreviveram até hoje. A maioria provavelmente se perdeu durante a grande calamidade que aconteceu 500 anos atrás. Conforme a literatura existente, durante a Era Dourada em que tais histórias eram criadas, elas seguiam o mesmo formato. Um conjunto de 4 poemas, cada um contando um fragmento da história do ponto de vista de um dos Kansen, e os 4 juntos contavam a história inteira. O que é interessante é que nenhum capítulo parecia ser narrado da perspectiva de Kuronoshi. Aí temos aqui o sumário dos 5 Kansen. Suikou, uma alma livre, amante do sake, nascido numa família ordinária. Alguns dizem que seu nome Suikou é devido à residência que morava, a casa Suikou. Aoi no Okina, um idoso e habilidoso jogador de xadrez. Além de poemas, ele também deixou para trás alguns romances. Dizem que ele era, na verdade, um oficial do shogunato que não havia se destacado profissionalmente até seus últimos anos. Outros dizem que não era humano, mas um velho kitsune em forma humana. Olha, da hora. Akahito, um espadachim talentoso que provavelmente veio de uma família marcial. Dizem que seu nome veio de seu hábito de marcar suas obras com um selo vermelho escarlate. E Sumizomi, ela já foi uma sacerdotisa habilidosa nas artes florais e dança. Mais tarde, ela passou a trabalhar para a Shogun. Alguns dizem que ela abandonou o trabalho após ter se tornado famosa e se dedicou às suas criações artísticas. Alguns dizem que ela continuou servindo a Shogun até o final da sua vida. E por fim, o Kuronoshi. Pouco se sabe sobre ele, nem mesmo se sabe quem ele é realmente. Talvez isso explique as diferentes histórias sobre sua identidade e personalidade, comparado a dos outros 4 Kansen. Que da hora, velho. É bem rico. É bem rica a história, mano. Eu achei que ela não seria tão rica essa história aqui, mas ela é sim. Interessante.